Eu vejo esse desafio da gente hoje como a gente precisa refletir sobre o porquê de as habilidades ou as competências socioemocionais tomarem essa proporção gigante no discurso das escolas, né? Por que será que isso foi trazido à tona nesse momento da história da humanidade, principalmente? Culminou com esse momento, né? Já vem há algum tempo, mas culminou mais forte nesse momento. Eu entendo, nesse caso, que a pandemia, de qualquer forma, de certa forma, ela, associada a esse isolamento social, ela provocou uma explosão de uma parte de nós que sempre foi represada e nunca foi vista e valorizada com tanta atenção, que são as nossas emoções, né? A gente nunca olhou para isso, a gente não tem essa cultura de olhar para dentro de nós mesmos e perceber como a gente sente o mundo, mas sempre olhando para fora, como do que nos dizem a impressão dos outros. E eu defendo uma tese de que comportamentos humanos, eles sempre foram tratados, tanto na educação, na nossa cultura educacional, de uma maneira muito superficial. Nós, adultos, por exemplo, quando reagimos para disciplinar um comportamento de criança, de adolescente, a gente age, na maioria das vezes, por impulso. A gente está sempre irritado, ou a gente está predisposto a com um controle impositivo de fora para dentro. E as estratégias online ainda estão persistindo nessa mentalidade de controle, né? Por isso que a grande parte das escolas, sem querer e por essa antecipação da tecnologia sem muita preparação, termina por levar ansiedade e angústia para dentro de casa, né? Segundo o depoimento de muitos pais que a gente ouve, sem querer, em vez de levar uma coisa prazerosa, a gente acaba levando angústia justamente por isso. E nós adultos agimos assim para disciplinar comportamentos, porque a gente acredita que nós somos autoridades no assunto, simplesmente por sermos pais e professores, né? Só que não, comportamentos, eles são modulados pela emoção. A gente sabe que eles são modulados pela emoção, e eles são essa manifestação visível, né, das nossas emoções. E a gente precisa entender, por exemplo, que nós não nascemos com os nossos circuitos emocionais prontos. Eles vão sendo construídos ao longo da nossa história e dependendo mais ainda de como nós lidamos com essa história, né? Como é que a gente percebe essa nossa história? E fazendo uma analogia, por exemplo, com o computador, é como se as nossas emoções estivessem mais para o software do que para o hardware. Ou seja, muito mais para o que é adquirido, o que é vivido, o que é experimentado, do que para o que é inato, né? Aquilo que a gente já traz de genética. E isso é um desafio, isso se torna um maior desafio. Então, por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as emoções para conseguir trabalhar de forma adequada essas habilidades socioemocionais com os alunos. Em vários programas de habilidades socioemocionais, a gente percebe que as emoções e os sentimentos, eles são tratados como se fossem sinônimos, né? Mas a gente sabe que não são, porque a emoção vem primeiro. A emoção é praticamente esse estado físico, né? O que a gente sente por dentro, e o sentimento é a forma como a gente interpreta e externa essa emoção. O sentimento é a interpretação da emoção, por uma corrente. O sentimento é a experiência mental da emoção. Então, por isso que é quase que impossível para o professor trabalhar esse socioemocional da mesma forma, e desses dois mundos tão diferentes, sem seguir 3 atitudes que eu considero intencionalidade, né? Ao nível de intencionalidade, eu considero vitais para a gente conseguir fazer essa interlocução com a emoção. Observar, conhecer a si mesmo e personalizar. Então, sem observar o aluno, sem conhecer as suas próprias interpretações da emoção e de como é que o aluno interpreta as suas emoções, sem personalizar a sua forma de abordar o campo emocional, conforme cada aluno funciona, né, que a gente fala como ele funciona, o professor ele pode incorrer no erro de racionalizar a emoção e transformar esse cenário do socioemocional, transportar para o cenário cognitivo e passar da aula expositiva sobre como lidar com emoções. Sobre o significado de cada sentimento, por exemplo, a gente discutir com os alunos, essa é a tristeza, e mostra a palavra tristeza ou alegria, o que isso significa. Então, a gente transporta o cognitivo, esse trabalho cognitivo para o campo das emoções.
Quando a neurociência diz que a emoção é o estado físico, é como se ela estivesse ensinando para a gente que para trabalhar com socioemocional, a gente precisa de algo fundamental, crucial, vital, que é o autoconhecimento. Ele precisa vir em primeiro lugar. A gente aprender a olhar para dentro do próprio corpo, para dentro da nossa mente e focalizar a atenção no que está acontecendo lá dentro, causado por aquilo que está acontecendo lá fora. Então, essas reações físicas a gente precisa interpretar. E aí vem o desenvolvimento da habilidade de interpretar. E aí sim, essa interpretação é que é manifestada na forma de sentimento. E esse sentimento, na mesma hora, ele se mostra na forma de comportamento. Então, muitas vezes, eu coloco como para os professores que é imprescindível que, nesses momentos em que eles vão trabalhar as habilidades socioemocionais, ele precisa se transformar num cientista, né? Ou seja, um observador implacável das reações, dos comportamentos dos alunos diante de experiências que ele está proporcionando. Nem sempre essas experiências vão ser aquelas planejadas para aquele momento. Elas devem acontecer, essa observação precisa acontecer o tempo todo, porque é no comportamento que a gente consegue enxergar essa interpretação do sentimento, em que ponto ele usa isso, ele faz esse controle. E por quê? Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do comportamento de um aluno que provocou demais a reação do professor, né? Isso é o que mais acontece na sala. Ele dá aquela virada e o professor, de repente, é pego de surpresa, e aí vem um monte de manifestação. O que seria a emoção do professor nesse momento? É toda essa mudança física que vai acontecer. Na frequência cardíaca, começa o coração a acelerar, sobe a temperatura do corpo, ele começa a suar, a mudança de cor do rosto, ele começa a ficar vermelho, porque ele precisa reagir ali na sala e tem muitas coisas que ele não pode fazer, e dependendo do impacto desse comportamento, ele pode até sentir náusea. Quer dizer, o impacto da emoção no nosso físico, ele pode chegar ao ponto de criar sensações, sentimentos, até dores. E o que seria o sentimento nessa perspectiva do interpretar a emoção? É a interpretação que ele vai fazer dessas alterações no corpo do lado de dentro. Por isso a importância do autoconhecimento. E aí ele pode interpretar como irritação, como raiva, como sentimento de impotência, por exemplo, porque ele não conseguiu evitar aquela reação. E por que não se pode dar aula de emoções e sentimentos, nem no físico, muito menos no online, explicando o que significa como se fosse igual para todo mundo? É porque essa interpretação, ela leva muito da minha história de vida, da minha concepção, da minha visão de mundo, e ela é muito pessoal. Por exemplo, um outro professor, ele pode ter interpretações completamente diferentes para essas mesmas alterações do corpo. Pode interpretar como uma tristeza profunda, como um desapontamento, ele pode ter depressão e, de repente, isso ser um gatilho, ou até mesmo ficar sereno diante daquele comportamento e enxergar como uma oportunidade de se aproximar daquele aluno, porque ele entende das habilidades socioemocionais, ele estudou, e aí ele compreendeu que, assim como aconteceu com ele, professor, o aluno também está externando a interpretação de emoções que nele provocou aquelas reações físicas. Então, se ele observa nele, se ele se conhece e reflete sobre isso que acontece, ele também vai compreender esse comportamento do aluno. E é por isso, por exemplo, que não dá para a gente pensar em adotar esse trabalho que a BNCC propõe de habilidades socioemocionais, sem entender que o professor também é um ser humano dominado por emoções, e sem entender que essa interpretação, ela não é genérica, ela não é universal, nem todos vão sentir e reagir, por exemplo, à tristeza, a esse impacto da mesma forma. E essas formas, elas são tão infinitamente diversas quanto é complexo o ser humano. Então, a gente nunca vai dar conta de abranger toda a explicação do que a gente pode interpretar dessas emoções.